Pessoal, eu vou precisar mudar de assunto agora. Se não me engano, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está falando nesse momento. A gente vai acompanhar, é isso? Vamos lá então com o ministro da Fazenda e depois discutimos aqui. Ele olha o que vai acontecer no futuro do país. Ele desenha uma curva para saber o que vai acontecer com o endividamento público, com as taxas de juros, né? E olha também do lado externo, se o Brasil está devendo em moeda forte, se tem saldo comercial. Ele olha para essas variáveis, não ano a ano. Então, uma mudança para 0,25 não representaria um prejuízo à trajetória imposta... Tudo depende do desenho, do que nós desenhamos para o futuro. E todos comprometidos com o mesmo objetivo. É para isso que as pessoas olham, com razão. Porque o que adianta você ter um resultado primário positivo um ano e ele ser insustentável? Às vezes você vende um patrimônio público e melhora o caixa. No ano seguinte você não tem esse patrimônio público para vender. E aí o caixa vai piorar. Quer dizer, não faz sentido muito. Nós estamos procurando fazer uma coisa pensando em sustentabilidade das contas. Então esse pacto que eu propus, esse compromisso que está sendo firmado, né? Eu também tenho reunião com o ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, sugeriu que eu fosse apresentar para os ministros, para os 11 ministros, as perspectivas da reforma tributária. Com que objetivo? Evitar a judicialização, aquela judicialização que não leva o país para lugar nenhum. Quer dizer, qual é a forma que nós temos de consolidar o mais rapidamente possível uma interpretação da lei que vai regulamentar a Constituição conforme o que o Poder Constituinte deliberou. Para quê? Para evitar que fique 10 anos, 5 anos, 20 anos interpretando uma reforma que vai ser aprovada esse ano. Então, quanto mais cedo os tribunais tiverem um juízo sobre o significado da reforma, a melhor interpretação da reforma, menos litígio nós vamos ter. Bom para o contribuinte, bom para o gestor público. Então, são essas iniciativas que vão nos dar segurança no campo fiscal. Agora, ministro, a reunião com o presidente Lula às 18 horas, qual é a pauta, ministro? A reunião às 18 horas é sobre alguns temas, mas o principal deles é a reforma tributária. Porque eu tenho o compromisso de fechar o texto da reforma. Eu tenho uma última reunião aqui na Fazenda, que é justamente para preparar o despacho com o presidente. Então, voltei aqui para voltar para o Planalto. Então, hoje ele vai conhecer já as propostas de regulamentação da reforma, os 2 projetos de leis? O presidente tem uma... Como a gente sabe que o que vai sair do Executivo vai passar pelo Congresso, certamente vai sofrer todo tipo de sugestão, recomendação, pressão, vai ter de tudo. Mas como essa mensagem é assinada pelo presidente, tem alguns pontos mais sensíveis que nós queremos que ele conheça antes de encaminhar. Lembrando que vai ser objeto de uma negociação, né? Embora essa lei complementar tenha que respeitar os parâmetros da emenda constitucional. Não poder fugir do texto constitucional. Petrobras está na pauta também, ministro? Desculpa? Petrobras está na pauta também? Eu já conversei com o presidente. E o governo está cogitando trocar o comando da empresa? Isso não é da minha alçada, né? Mas o presidente questionou o senhor sobre a atuação do atual presidente da Petrobras? Eu não discuto isso com o presidente. O que eu discuto com o presidente são cenários econômicos da empresa e do executivo. Então não passa pela escolha Mas o senhor é favorável à manutenção, ministro? Presidente atual? Já respondi. Ministro, de dividendos vai ser pautado quando no Conselho de Administração da Petrobras? O quê? O assunto dos dividendos, a distribuição de dividendos. Eu não sei o calendário, mas tem reunião esse mês programada. Sim. E depois já vai tem a expectativa Assembleia? que seja nessa reunião, então? Já seja tratado. Eu não tenho... É melhor se apurar melhor, mas creio que esse mês já estava previsto uma reunião do Conselho para tratar desse assunto. Ministro, não deve ter definição hoje sobre a meta da LDO de 2025, porque está programado uma reunião da GE hoje, mas a gente não sabe ainda se o assunto da meta vai estar nessa reunião. É hoje mesmo que vocês definem? Eu não me
preocuparia muito com isso, porque semana que vem tem que mandar a LDO para o Congresso. Então nós estamos esgotando o tempo para fazer as contas necessárias para fixar uma meta factível, né? À luz do que aconteceu de um ano para cá. Porque vamos nos lembrar que essa meta foi estabelecida, foi anunciada em março do ano passado, quando foi apresentado o marco fiscal. De lá para cá aconteceu muita coisa boa, mas tivemos alguns percalços que vão ter que ser considerados. E nós temos ainda alguma insegurança em relação ao resultado final das negociações desse semestre em relação a temas importantes. Tá bom? Obrigada, ministro. Bom, a gente acompanhou aí a fala do ministro Fernando Haddad sobre muitos dos assuntos que ele precisa tratar agora, principalmente para tentar organizar a arrecadação e conseguir manter algumas das metas que são necessárias. O ministro agora, nesse final, foi questionado sobre a possibilidade de se alterar a meta de 2025, porque o governo federal estava prevendo um superávit de 0,5. Agora, eles querem baixar para 0,25 porque estão achando que talvez isso não seja alcançável diante da situação da arrecadação que o governo vai fazendo ali, equilibrando os seus pratinhos e tentando buscar algo ao mesmo tempo em que outras partes são retiradas. Por exemplo, com a desoneração da folha de pagamento dos municípios, que é algo que o governo federal estava tentando derrubar e que o Congresso mantém, com outras propostas que, de certa forma, ajudam na arrecadação, mas tem um limite, né? Elas não se mantêm saudáveis nessa arrecadação durante todo o tempo em que elas vão predominando. Então, o governo federal está se questionando. E agora, como é que a gente vai entregar essa meta? Além disso, tem as propostas para a regulamentação da reforma tributária, tem o projeto de lei sobre a desoneração da folha dos municípios, que caiu por meio de medida provisória, mas o governo pretende apresentar um projeto, e tem a questão da Petrobras ainda, que o ministro falou que não se mete, mas os dividendos extraordinários também são de interesse do ministro da Fazenda porque ajudam na arrecadação. Quantos pratinhos aí o ministro tem que segurar em Alangane? Talvez vai ter de sentar e usar os pés também? Muito difícil a situação dele, porque ele fica ali num fogo cruzado entre a ala política, entre o mercado financeiro, que faz uma pressão enorme, entre investidores, empresários e a própria área econômica. E aí ele tem que equilibrar todos esses pratinhos e não é fácil. Agora, em relação à mudança de meta, eu acho que é dar um tiro no pé. Veja, imagina o seguinte, imagina um mau aluno, né? Um aluno bem regular que tira a nota 5 e a média é 7, ele não vai passar. Aí você baixa a régua para 5. Aí ele passa de ano, mas ele continua tirando 5, ele continua um mau aluno. Então, o fato de você mudar a meta não vai fazer com que os investidores e os empresários passem da noite para o dia a acreditar mais no país. Pelo contrário, é uma sinalização de que o governo não está conseguindo cumprir com a meta fiscal. E por que ele não consegue, Evandro? Porque ele só faz política do lado da arrecadação e não faz política do lado do gasto. E quando a gente fala em cortar gasto, parece que assim, que é um shutdown, né, da máquina pública, não vai sobrar mais nenhum tipo de investimento. Não é isso, é justamente para tornar esse gasto mais eficiente. Quando eu falo em corte de gasto, é onde há desperdício, uma série de subsídios, altos salários, né, que são extremamente injustos, funcionários públicos que mal trabalham. Então, arrumar essa casa. Por outro lado, se isso vai fazer com que sobre mais gastos, aí sim eu defendo alguns gastos essenciais, como gasto para o SUS, para a saúde pública, como educação de base gratuita, a gente pagando por isso. Eu acho que isso é fundamental. Então, é tornar o Estado mais eficiente. Quando se fala em corte de gasto, não é simplesmente para secar o Estado, mas é para tornar esse Estado mais eficiente. Ô, Fábio Piperno, você entende que o próprio governo está dificultando a sua vida ao focar demais na arrecadação para resolver essa situação ou alcançar as metas? Mais do que isso, rever metas que podem não ser alcançadas em vez de atacar no gasto e na arrumação da máquina pública? Bom, são várias coisas que a tua pergunta acaba, enfim, reunindo. Eu acho que a última resposta do Haddad já deixou claro que as metas para 2005 elas serão revistas. Né? Quando ele diz, aquilo foi anunciado em março de 23 e os cenários mudaram. Então, ele está de uma forma ainda não explícita dizendo que, olha, aquilo que a gente imaginou um ano atrás não vai se concretizar. O que também não é novidade, porque as metas, em razão até daquele cenário, elas eram, digamos, um pouco ambiciosas.
menos do que o país precisa, eu quero sempre fazer essa atenuante, só que para aquele momento bastante ambiciosa. Segundo, o governo tem sim que, quando você fala em questão de, enfim, arrecadação menor, tal do que se imaginava, é óbvio, o governo tem que parar de perder tempo com essa história da desoneração, PERSE, a questão agora dos municípios, são batalhas perdidas. Não adianta ir lá no Congresso pela milionésima vez e falar, escuta, vocês pensaram bem? Será que não vale a pena a gente voltar a debater isso? Acabou. E essa questão da desoneração dos municípios, inclusive, veja, o país está num ano de eleições municipais, governo. Como é que você vai chegar para o prefeito ou então para o parlamentar que apoia o prefeito e que depende depois da reciprocidade dele para voltar para o parlamento em 2026, falar, escuta, deputado, então, né, vamos cobrar mais daquela prefeitura que te apoia? Isso é de uma insensatez danada. Então, isso não pode mais consumir tempo. Agora, o que tem sim que tomar a maior parte do tempo do ministro, porque isso é urgente, nós temos muitos problemas graves, mas assim, um que tem que ser resolvido a partir de hoje, de ontem, aliás, é a questão de se regulamentar a reforma tributária, porque a reforma tributária lógico, isso é fundamental para o país, tem muitos investidores aguardando o que vai sair disso, então encaminha isso e em seguida vamos pensar no resto. Gustavo, você entende que o governo federal está patinando demais nessa questão das propostas da reforma tributária e o Congresso também está enrolando para querer se aprofundar nesse tema, tirar de fato um prazo agora antes das eleições, definir isso e depois partir para conversar com as suas bases, já que esse é o grande interesse deles nesse momento? Evandro, a reforma tributária é uma das prioridades do país, porque é a única no mundo, na história contemporânea, em que foi definida uma reforma sem determinar a alíquota. É uma loucura tão grande que nunca se viu. Vamos instrumentar uma relação de indicadores. Com qual indicador? Não vamos definir os indicadores. Então, como que eu vou saber se está bom, se é melhor para o contribuinte? Não. Mas aí, tomando um pouco o que mencionou Piperno, eu acho que poderia ter aí uma situação de publicidade enganosa na época, porque o arcabouço fiscal foi aprovado em função de uma proposta que era um déficit fiscal, equilíbrio fiscal em 2024, superávit de 0,5% em 2025 e superávit de 1% em 2026. Aí o ministro fala, não, é que mudou a situação e o Piperno ratificou. Mas para o governo sempre muda a situação para trás, ou seja, sempre para complicar mais, nunca muda a situação para melhor, sempre para pior. E aí eu gostaria de tomar duas questões. Eu lembro muito do jornalista Sauda Sosso, jornalista Ricardo Boechat, argentino, muitas poucas pessoas sabem que ele nasceu na Argentina, e que ele mencionava, e dá um exemplo, o marido encontra a mulher traindo com um vizinho no sofá da sala, e pergunta, o que você vai fazer? Vou vender o sofá. Então, aí você está resolvendo uma questão que não resolve o fator principal, não é vender o sofá. E aí o ministro toma, podemos ter um equilíbrio fiscal vendendo ativos. Não, senhor ministro, não é assim que funciona. É um conceito básico da economia. Você não precisa vender patrimônio para alavancar um déficit familiar. Você tem que diminuir a despesa. E aí não vai precisar vender nada. É só arbitrar uma diminuição do gasto público. E por final, Evandro, fiquei muito preocupado com essa necessidade de sabatinar perante 11 membros do Supremo Tribunal Federal a proposta do que será levado ao Congresso pelo governo da reforma tributária. Peraí, a proposta do governo é uma proposta. Tem que ver se vai ser aprovada pelo Congresso e se vai ter modificações. O ideal seria esperar a lei a ser aprovada para eventualmente levar e ver se não tem nenhuma diferença. Mas desde quando o ministro tem que dar explicações para o STF a respeito de uma proposta do Executivo?
Essa não entendi. E se é o que eu entendi, não gostei. E a gente está falando de economia, inclusive, porque o governo estuda fixar a meta fiscal de 2025 para um patamar entre 0% e 0,25% do PIB. O objetivo anterior era 0,5%, mas o governo já está vendo que não vai conseguir alcançar. Nós debatíamos isso no bloco anterior e eu quero falar contigo, Dávila, porque eu estava vendo umas análises hoje de que partir do zero para a parte da equipe ali da economia já não seria uma opção, porque se a gente avaliar a margem de manobra que tem, isso poderia levar a um déficit, né? Porque tem uma margem para mais ou para menos. Então, se você coloca uma meta zero, a chance de ter o déficit é grande. Então a gente teria que partir de 0,25, que é a margem que se tem de manobra. Então, de 0,25, se cai um pouquinho, seria zero. Então, a gente fica trabalhando nesse limite aí. Agora, 0,5 de superávit, aí o governo já está achando um pouco mais difícil. No teu ponto de vista, essa avaliação acontece por quê? Bom, nós sempre achávamos que não ia bater essa meta de 0,5. Então... E a gente está falando de 2025, viu, pessoal? Não é de 2024, não. 2024 é déficit zero. Isso, né? Isso nós todos já estamos de acordo aqui. Então, agora, o que é preocupante na história de baixar a meta é que não caiu a ficha para o governo de que não há outra forma de atingir esse superávit se não enfrentar a questão do gasto público, como bem disse o Anangani. O problema é o seguinte, esse ano foi tudo pé no acelerador da arrecadação. Só que não atingiu. Se não atingiu, tem que rever gasto. E o que acontece com o lado do gasto, não só o governo se recusa a rever os gastos públicos, mas ele está ignorando uma variável fundamental, que é a aceleração do crescimento do gasto público pelas decisões tomadas pelo governo. No fundo, gente, o governo voltou a indexar a economia, indexou saúde, indexou educação e indexou previdência. Isso está crescendo acima da inflação. Então, quando você tem um crescimento baixo e um gasto crescendo acima da inflação, você está acelerando o gasto público. Essa questão da previdência, ela é gravíssima. E nós vimos aqui o que está aumentando, inclusive agora aumentou mais de 34%, só o benefício de auxílio-doença. Então, o que acontece? Você começa a ter aumento de benefício, ganho real desses benefícios muito acima da inflação, porque o salário mínimo vai ser sempre aumentar acima da inflação. Então você tem uma pé no acelerador do gasto público, um governo que recusa a ver gasto público e viu que só com arrecadação não vai atingir. Então é realmente um voto desesperado de fé de que algum milagre vai acontecer. E só tem um milagre para acontecer, que é o crescimento econômico, que não virá com essa insegurança jurídica que o Brasil vive. Então, ou o governo melhora o ambiente de negócio, ou nós vamos continuar tendo que explicar por que não atingimos as metas. E aí, nós contamos aqui para vocês, né, que o ministro Fernando Haddad está segurando vários pratinhos e trabalhando em várias frentes para tentar rever essa arrecadação que possa levar a esse resultado de pelo menos 0,25 ali em 2025. 0,25 de superávit.